mais Telescópio de número 132. Estamos juntos pela 132ª vez. Eu dou as boas-vindas aos meus amigos aqui, correligionários, Lucas e Rodrigo. Como vocês estão, meus amigos? Muito bem. Sempre que você fala o número de telescópios, eu fico surpreso. Eu também. Falo, caraca, é muita coisa. Eu fico surpreso por ele sempre lembrar. Não, nunca lembro, na verdade. Eu sempre olho. Ele ouve o último. Não, mas eu tô surpreso dele lembrar, de olhar antes, entendeu? Eu com certeza esqueceria. É porque você não tem saúde mental. Olha tem. Aí, obrigado pelo gancho. Em 1946, a Organização Mundial da Saúde definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. De que forma a nossa espiritualidade se relaciona com cada uma dessas dimensões da nossa saúde? A fé cristã ocidental está atenta à saúde do ser humano de forma integral ou é negligente a alguns aspectos da nossa existência? Para conversar sobre saúde, estamos nós, no time clássico do Telescópio. E quem quer começar falando aí? Quem que é o primeiro que quer chorar as pitangas de que não tá saudável? Não, depende Depende do aspecto, né? Depende do aspecto. Não, porque assim, se a gente for falar de ausência de doença, ninguém é saudável, né? É muito difícil achar alguém saudável. Ainda mais no mundo cada vez mais especialista, né? Tipo, quando o mundo era mais generalista, a gente conseguia ser mais saudável. Hoje, você vai em todos os especialistas, alguma doença você vai ter. Ou você faz igual eu, não vai no médico. Eu acho que essa é a melhor opção, porque se você não vai no médico, você não tem nada. O que os olhos não veem, o coração não... Ou sente o coração, né? Infartar, você não precisa ver. Sente em definitivo. Mas é uma parada séria isso, né? Não sei, a quantidade de doenças... Ou é porque nosso estilo de vida moderno, né, faz com que novas doenças surjam e outras que já existiam se agravem, né? Então, se a gente for pensar em questão de saúde mental, por exemplo, né, como... Eu tenho a impressão que depois que eu passei dos 30, eu tô sempre doente. Tem sempre alguma coisa que não me deixa saudável, não sei. Talvez seja um pouco de exagero, mas eu acho que assim, hoje, como a gente tem muita informação, qualquer sintoma que o outro fala que tá sentindo, a gente começa a fazer consulta. Espera aí, eu acho que eu sinto isso também. Mas se é desses, porque isso aí também deve ser uma doença, né? Esse negócio, esse afã de querer ficar doente. Já é outra doença, já é outra doença. Eu puxo um catálogo assim e falo, pô, você tem isso aí? Eu acho que eu também tenho, também sinto. Então, não, assim, de verdade, cara, quando alguém fala, do nada o cara fala assim, pô, eu fui diagnosticado com tal coisa. Aí eu falei, mas por que, cara? Você não tem isso não? Eu comecei a sentir isso, aí você fala, eu senti isso também. Aí o que mais você sentiu? Ah, não, eu também senti isso aqui. Pô, eu também sinto isso. Aí você começa a achar que você tem aquilo que o cara tem, entendeu? Deve ter CID pra isso aí também. Quem nunca se autodiagnosticou com TDAH ou ansiedade? Olha aí. Quem nunca? Hoje metade dos meus amigos tem TDAH. Eu falo ou você fala? Fala aí, mano. Dá seu testemunho, irmão. Não, eu não vou falar não. Deixa eu falar. Ou você já esqueceu? Lucas, aqui eu conversei com o Hernani essa semana que eu fui diagnosticado com TDAH. Então, eu também. Eu acho que eu tenho, inclusive, vou passar na consulta sexta-feira, que eu não tô muito legal dessa ideia. Não, mas você acha. Achismo por hora. Eu já tô quase entrando na receita já do remédio. Já. Caramba, mano. Mas essa, né, vai precisar ser medicamentoso. Então, o psiquiatra, ele acha que eu tô num pico de TDAH e que pra equilibrar eu vou precisar tomar um remedinho aí controlado. Uhum. E aí o negócio vai ficar mais pesado. Ele acha que eu tô... Porque ele explicou que o TDAH, ele tem picos, né? Ele vai oscilando de acordo com a sua saúde geral, né? A saúde geral vai degringolando, você vai piorando também algumas coisas. E aí ele vai falando algumas coisas, vai perguntando tal, e aí o que acontece? Ele analisa os ganhos, as perdas e os ganhos que você está tendo, né? Tipo, se os ganhos estão mantendo, se os prejuízos que você está tendo não são tão graves, são coisas que você consegue no dia a dia manobrar para resolver e tal. Aí você vê que tá faltando as palavras já. É sintoma isso aí? Então. Não, mas ele fala que assim, o problema é que assim, o meu foco tá pulverizado. Então, a minha hiperatividade, ela tende a querer fazer um monte de coisa
mas eu facilmente perco o foco. E como tá no pico, isso acontece várias vezes, entendeu? Então eu tenho dificuldade, até na perda de peso eu não há possibilidade, porque isso está relacionado, tem muita relação com a dopamina, que é esse hormônio da recompensa, do prazer na recompensa que você faz. Então, como a gente não tem esse hormônio, né, esse déficit no pico, né, a gente acaba perdendo. Então, o remédio ele vai dar uma regulada nisso, né? Uhum. Só que assim, como o remédio ele é tipo aquela pílula daquele filme Sem Limites, sabe? Ele faz loucaço. Faz você virar o danadão. Cara, assim, é o Venvance? É esse aí mesmo, esse aí mesmo. Eu já tomei esse remédio um tempo. Então, cara, não mas pode. Vou te falar, tipo assim, Não é barato? você fica... É bem bom, tipo, você fica muito focado e tal. Só que quando eu fui desmamar, aí é pesado, porque você vira um saco de batata, velho. Tipo, você fica muito zoado, sério mesmo. Eu, pelo menos, essa foi a reação pra mim. Eu fiquei bem zoado. O que acontece? Esse remédio, tem muita gente que toma e não deveria tomar, porque isso é recomendação psiquiátrica. Você não pode tomar ele assim, igual o Lucas tomou. Eu tomei por compulsão alimentar. Era um teste, né? Um remédio teste pra compulsão. Então. Aí o que acontece? É um remédio perigoso, porque ele tem alto índice de dependência. Entendeu? Então, assim, você não pode... Um monte de gente toma ele porque, mano, ele traz desempenho absurdo, assim, pra pessoa. Você fica com os olhos brilhando, assim, sabe? Não, eu nunca li tanto, igual... Esse remédio aí... Produtividade 10. Eu lembro eu conversando com a Rafa, aí tava lá assim, te faz perder até 10 quilos nos primeiros 60 dias de uso, mas pode causar depressão, pressão alta, não sei o que, tá uma porrada de coisa. Aí eu li tudo pra Rafa, ela, ô louco, 10 quilos? Compra 2 caixas. Então, o problema maior é esse, que tipo assim, é um remédio que você não pode ficar tomando pra perder peso, por exemplo. Mas porque ele realmente inibe o apetite, né? Mas ele não só faz isso, ele te dá um ultra foco. Então, tipo assim, tem amigas minhas, mano, que não falavam em roda de conversa, hoje tá palestrando pra multidões, assim, sabe? Começou a tomar remédio, tá, tipo assim, o negócio tá violento mesmo. Então, assim, é um remédio perigoso, mas o psiquiatra falou que esse é um remédio para regulador. Você equilibra as suas taxas se você tá em pico e depois logo você faz o desmame. Porque ele é muito perigoso, extremamente perigoso. Justamente para você não ter esse problema de você virar um saco de batata no final, ou um cacto, né, uma planta. Então, assim, pra você realmente ir na dosagem certa e tal. Mas, mano, vários amigos meus tomam isso alopradamente, entendeu? Então aí, e o negócio é cheio de contraindicação. Eu mostrei pra a minha irmã, é farmacêutica, eu mostrei pra ela a composição, ela falou, quem te indicou esse negócio aí? Aí eu falei, não, o médico. Ela falou assim, toma muito cuidado. Só os componentes que tem aqui, mano, o estrago é grande. Então, assim, não é uma coisa legal de se tomar, entendeu? E as pessoas têm romantizado muito esse TDAH, por exemplo. Então, isso é uma coisa que é séria e tá meio que todo mundo agora acha que tem, entendeu? Eu acho que não só com relação, já que você falou do medicamento, também tava na moda o Ozempic, né, para emagrecimento, né? Acho que é um pouco também dessa nossa necessidade de resolver os nossos problemas de maneira química, sei lá, né, de maneira mágica. Então, você precisa emagrecer, você toma aqui esse Ozempic, nem é para emagrecer, é para diabetes, né? Nem lembro qual é a indicação exata. Mas aí alguém toma, dá resultado e vira aquela loucura e a pessoa entra nessa de querer resolver esses problemas de saúde. E aí o TDAH é um que você fala que as pessoas estão tomando às vezes nem tem o TDAH, nem tem a indicação, mas nossa, deixa a gente ligadaço, então vamos tomar, quero emagrecer aqui, perder 10 quilos, vou tomar Ozempic. E aí falta remédio na farmácia para resolver os problemas das pessoas, porque a gente é preguiçoso, assim, para resolver os problemas de saúde, né? Ou negligente. Pode ter 10 colateral, dane-se, vou perder 10 quilos, tá maravilha. Mano, e é isso que é brabo. Os efeitos colaterais são muito pesados, mano. Muito pesados. Entendeu? O negócio, isso é como se fosse um pacto com o demônio, velho. Tipo, você vai lá e tem uma ultra produtividade. Ele te promete, mano, isso aí é brincadeira. Os amigos meus que tomaram falaram, mano, eu tô produzindo como nunca. Não, mas é verdade, cara. É bizarro isso. Isso aí é bizarro. Por isso que a galera toma. Tem uma galera da época de vestibular. Isso se popularizou aí. Uma galera na época de vestibular começou a tomar. E deu uma porrada de problema, tipo, pra adolescente tomando esse negócio. É bem pesado.
Mano, porque o negócio ele promete, ele entrega, entendeu? Ele entrega o negócio, só que aí o que acontece? Ele entrega também todo o caminhão de... Mas isso aí é qualquer... Todas as drogas, é o princípio da droga isso aí. Ele vai te entregar uma coisa boa. Só que na rabeira vem uma parte de desgraça que aí você não tá exposto, disponível. Você não tá atento, você só vê... Você já tá na desgraça. Você já tá tentando sair de um problema emocional. Outro dia eu tava vendo uma entrevista de um cara falando sobre consumo de droga, e ele falou que um problema da abordagem do combate à droga, seja ela qual for, mas ele tava falando de drogas, enfim, né, psicotrópicos, e é não ser honesto com relação aos efeitos. Porque você sempre fala, não, isso aqui vai acabar a sua vida, vai destruir você, não sei o quê. Só que aí o moleque vai lá e usa e fica loucaço, é muito bom. E ele fala, o cara mentiu pra mim, esse negócio é bom pra caramba. Então, a abordagem certa, você fala, você vai ser bom? Vai. A primeira vez que você usar, a segunda, você vai ficar doidão. Só que isso aí depois vai destruir você, tipo, vai chegar num momento em que você não vai mais conseguir se controlar, você não vai conseguir mais ficar sem. E aí quando o cara usa e é bom, ele fala, ele falou a verdade com relação a ser bom. Então deve ser verdade todo o resto que vem depois, né? Que vai cagar toda a minha vida. É o princípio da droga. Mas assim, uma coisa é você precisar tomar, e aí se você tá diagnosticado e o médico vai te acompanhar e vai te dosar, é óbvio que existe uma necessidade, né? Eu não sou contra o uso de remédios. Não, e assim, cara, falando assim, tipo, na consulta, o médico falou, ele falou, cara, eu nem gosto muito de receitar esse remédio. O cara ficou cheio de dedo pra falar do remédio. Eu falei, eu fiquei com medo do remédio. O cara é traficante, na verdade. Não, ele ficou cheio de dedo. Se ele fosse traficante, ele falava mais de boa. Mas ele falou assim, cara, dependendo do pico que você tá, a gente vai fazer uns testes. E aí eu vou até pra essa consulta aí pra ele, que ele vai fazer umas análises, tá? Pedir uma bateria de exame que eu vou fazer. E aí, cara, pra poder ver se de boa tomar mesmo. Então, assim, tem todo um trabalho antes de você tomar esse remédio. Que, mano, eu vi uns amigos meus que tomavam que, mano, os caras tava nem aí pra isso, velho. Então, tipo assim, cuidado zero com isso aí, saiu tomando, entendeu? Eu falei, velho, o médico tá cheio de burocracia pra poder receitar esse remédio. Mas falando sobre saúde, né, a gente, quando propôs o assunto, e aí falar de uma dimensão mais ampla do conceito de vida saudável, né, a gente pensou na relação, óbvio, do nosso podcast, que fala sobre fé, sobre religião, sobre igreja, e como a igreja se relaciona com esse assunto, né? Se relaciona mal, porque se a gente chegou no 132 no telescópio, deve ser a primeira vez que a gente vai falar sobre vida saudável. A gente já falou de doença, inclusive até agora a gente tá falando de doença, mas de vida saudável. Com 2 pastores gordinhos. Ferrou, né? E aí a gente falou de como a igreja, ou como a nossa fé, se relaciona com essas dimensões da vida saudável, né? E aí parece um pouco óbvio, por exemplo, que o foco da igreja é nas questões sociais do ser humano, né? Então, como é que vocês enxergam a importância da igreja nessa dimensão? Porque eu acho que é a dimensão em que a igreja é mais efetiva, pelo menos a nossa realidade aqui. Você falou da questão social, eu acho até que você tá sendo gentil, porque a igreja, em especial falando da fé ocidental, né? A nossa fé ocidental, ela tem muita influência da filosofia grega. E a filosofia grega, em especial a partir de Platão, ela deixa muito clara a concepção de que o ser humano é formado por uma alma e um corpo, e a alma, ela pré-existe ao corpo, e depois que o corpo vai embora, ela permanece. Mas o corpo é ruim, o corpo é transitório, o corpo tem pulsões, o corpo tem desejos. Isso nem bíblico isso é platônico. E aí quando o apóstolo Paulo, ele aparece no Novo Testamento, usando a expressão carne, as vontades da carne contra as vontades do espírito, essa mente ocidental, já influenciada pela filosofia grega, começa a achar que ele está falando dentro dessas categorias da filosofia, que é a carne como corpo e o espírito como alma. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando de uma mentalidade carnal e de uma mentalidade espiritual. Tem uma coisa que é até interessante, que a palavra que ele usa para falar de carne não é a mesma palavra que a Bíblia usa para falar de corpos. Quando ele fala de carne, ele usa a palavra sarx, que significa mentalidade carnal, ou uma carnalidade mais subjetiva.
Quando fala de soma, é que tá falando de corpo. Então o apóstolo Paulo não tá dizendo que o corpo é ruim e o espírito é bom. O que ele tá dizendo é que existem duas mentalidades no ser humano, uma carnal e uma espiritual. Mas como a gente faz toda essa construção e toda essa leitura que é filosófica, que é platônica, de que o corpo é ruim e o espírito é bom, então geralmente a fé cristã ela vai trabalhar a partir da prerrogativa que nós precisamos cuidar do espírito. O próprio apóstolo Paulo ele fala isso, né? Se eu não me engano, ele fala isso a Timóteo, que o exercício físico não tem proveito algum ou tem pouco proveito. Agora os cuidados com a alma sim são bons, levam a vida eterna e tal. A gente, dentro dessa leitura bíblica, a partir da filosofia platônica, a gente praticamente ignora o corpo ou sataniza o corpo. Nem é bom você ser muito, por exemplo, você cuidar muito da sua saúde, do seu corpo, dentro dessa leitura que no meu modo de ver tá errado. Você cuidar muito do seu corpo, afinal de contas, se você cuidar, você vai ser um apetite fácil para as carnalidades dos outros e tal. Então, esse aí eu não comi, é melhor ser zoado. Não, fica zoadão aqui, você não vai sofrer tentação. Eu não vou falar o nome da escola teológica que ensina isso, mas existem escolas teológicas que vão dizer o seguinte: se um sujeito te viu, sei lá, se você tá usando uma roupa X e a pessoa se sentiu seduzida, chegou lá, depois ficou pensando em você e tendo desejo por você e tal, a culpa é sua. Ou seja, seja o mais feio que você puder, menos atrativo que você puder. Deu ruim, Hernani. Deu ruim. Essa daí é da hora, nunca vi essa. Não, é sério, e diz assim, olha, e isso é um cuidado de amor que você tem pelo seu irmão. Então bota em você uma parada assim, tipo... Parou de escovar o dente, galera, vamos ter bafo. Se segura. Então, eu acho que esse olhar todo aí que eu falei prejudica muito a nossa abordagem em relação à saúde física, ao cuidado físico. Eu até achei interessante, porque na Grécia, pra mim, Grécia é o berço das Olimpíadas. Eles tinham um apreço também um culto ao corpo, né, a saúde e tal. Nunca fiz essa leitura aí. Mas, assim, com relação à fé ocidental, acho que é bem real mesmo, porque você vai pegar as filosofias, as religiões orientais, não existe essa separação, né? Tudo é muito intrínseco. Você tem os movimentos ligados àquela religião, o exercício ligado àquela religião, e na nossa igreja, na nossa fé, não, né? É todo mundo parado e extremamente negligente as questões da saúde física, né? O que eu falei anterior é da questão da saúde social, porque, querendo ou não, a igreja é um espaço de convivência importante para esse relacionamento, né? Cria-se conexões que são importantes e que quem não está na igreja, às vezes, perde a possibilidade ou a oportunidade de se relacionar como comunidade, que é uma dimensão da saúde também. E eu acho que com relação a esse aspecto da saúde, a nossa igreja cumpre um papel importante, sim. Porque se não fosse ela, boa parte da população ou da membresia seria doente nas questões de relacionamento social. Acho que boa parte dos problemas mentais que a gente tem também estão ligados a aspectos sociais, né, de relacionamento. Tinha uma professora na faculdade que falava que antigamente as pessoas faziam terapia no portão de casa. Então dava um horário ali, que tá todo mundo ali na calçada, e o pessoal conversava, falava sobre os problemas, e aquela reflexão que gerava, e a fofoca, e falava não sei o quê, aí falava da filha do outro e tal. E que quem não tá na igreja, às vezes perde essa possibilidade de fofocar sobre a própria vida e a vida dos outros. E é um aspecto importante da vida humana, né? O ser humano é humano pela capacidade de relacionamento. Mas com relação à saúde do corpo, eu acho que eu queria deixar para chegar nisso, porque aí a gente vai meter o pau na igreja, né? Porque aí, com certeza, a igreja é negligente, porque eu nunca vi pregação falando sobre o pecado da gula, por exemplo, no púlpito. Nunca chegou lá, o pastor falar, irmão... Opa, já fiz, hein? Já fez? Beber Coca-Cola é pecado. Nunca vi. 7 pecados capitais, né? Já fiz 2 vezes. Né? Eu não tive a oportunidade, vou procurar. Mas assim, irmão, você comer gordura saturada vai prejudicar o seu corpo, isso é pecado. Na verdade, eu fiz mais vezes, porque... E olha só, né? O gordinho aqui fazendo. Mas foi mesmo, eu fiz uma série sobre 7 pecados capitais, depois eu fiz uma série sobre disciplinas espirituais, que eu falava sobre a questão espiritual, que é como um todo, e não como uma parte, né? Isso é uma coisa que eu ia até falar quando eu entendo, por exemplo, a espiritualidade
que Jesus traz, ele não traz uma espiritualidade que é uma área da nossa vida. Então, para mim, quando a Bíblia se refere a espírito, ela não está se referindo a um pedaço, né? É como se existisse essa dicotomia, né, clara para esse ambiente da espiritualidade cristã. Para mim, na espiritualidade cristã, quando Jesus está falando sobre espírito, ele está dizendo sobre a maior dimensão da existência humana. É como se a parte física estivesse inserida dentro da questão espiritual, entendeu? E não que a parte física e espiritual fossem áreas distintas ou opostas, né? Mas que a carne e toda a nossa existência fosse uma parte dentro da espiritualidade. Então, por exemplo, quando você fala sobre jejum bíblico, por exemplo, você não está deixando de comer algo, você está, na verdade, optando por alimentos espirituais, entendeu? Você está fazendo o jejum, você está fazendo uma dieta restritiva para alimentos espirituais, entendeu? Eu entendi, mas eu não sei se E aí, eu concordo, porque isso aí é muito eventual. não, calma. Deixa eu terminar o raciocínio. Manda ver. E aí, que aí depois eu vou tentar entender por que você falou eventual. Uhum. E aí, o que acontece? Quando você pensa que a tua vida é toda espírito, tudo é espiritual, você entende, por exemplo, que as outras dimensões são derivadas dessa existência maior. Então, por exemplo, quando você vê a passagem de Jesus Cristo, quando Jesus ressurreto aparece para os discípulos, ele atravessa, né, as paredes do lugar onde ele estava. Os discípulos estão a portas trancadas, né, num lugar lá, e Jesus atravessa, certo? Mas ao mesmo tempo que Jesus atravessa, ele é tocado pelos discípulos lá dentro. Você fala assim, mas como que um corpo que atravessa uma parede, ele é tocado também fisicamente, você pode sentir as marcas do que foi esse corpo glorificado, né, de Jesus Cristo. Aí há um teólogo que ele diz o seguinte, que eu gosto muito, inclusive, dessa linha, não sei se o Lucas já leu isso, que ele diz que a densidade maior é a espiritual e não a física, porque o que é como fumaça, como vapor, é a existência que nós chamamos de física, e que o que é mais denso, na verdade, é a forma espiritual do corpo glorificado de Jesus. Então, por isso que Jesus transpassa paredes, portas, com tranquilidade. Não porque ele é o ser fantasmagórico, mas porque a existência é menos densa do que ele no mundo espiritual. Então, o que quer dizer que a espiritualidade cristã oferece uma realidade em que o espírito ele é uma realidade maior e mais densa e mais forte do que todas as outras realidades que estão inseridas nela, no caso, né? Então, essa lógica faz com que eu pense assim, que cuidar do espírito é cuidar do corpo, é cuidar da alma, é cuidar de tudo que eu tenho na minha existência, porque isso tudo faz parte da minha espiritualidade, entendeu? Não sei se ficou claro. Não, entendi. Eu só acho que a igreja, por mais que você tenha exposto aí esse ponto de vista, e por mais que exista esse discurso, ela é absolutamente negligente com relação a isso. Ah, não, com certeza. Porque, assim, eu só tô dizendo a igreja ela é ortodoxa em alguns hábitos, em algumas coisas, e absolutamente negligente em outros com relação à vida corpórea, né? Acima, assim, considerando isso. Eu nem sei se a igreja, no geral, de maneira geral, ela entende isso que eu falei agora. Uhum. Né? Aliás, eu acho que isso é bem específico, inclusive, não é uma coisa muito falada, né? E aí enquanto você falava, eu até estava pensando em alguns exemplos. Por exemplo, tem igrejas que tem não sei se é os adventistas e tal, que eles têm uma cultura de hábitos alimentares mais saudáveis e tal. Pelo menos minha mãe lá, eu não sei se é adventistas ou Testemunha de Jeová, não tenho certeza. Eu acho que é adventista. Não, então, esse que é o problema. Não é a questão eventual, é por isso que eu estava falando, jejum, mas é uma questão eventual, né? Não é uma questão de hábito de vida, né? A igreja não educa a congregação a ter hábitos saudáveis. Você fazer o jejum por questões de trocar o alimento físico pelo espiritual é uma coisa eventual e é uma coisa que ainda está ligada à necessidade metafísica aí dessa relação com Deus.
eu não sei um bom exemplo para dar, mas, por exemplo, a igreja é muito atenta à questão da saúde nos vícios, né? Então fumar é pecado, beber é pecado, tal. Mas outras coisas ela é absolutamente negligente e lá na igreja tá fazendo comida que, assim, sei lá, bebe Coca-Cola na festa da igreja, vende na cantina, entendeu? E vicia tanto quanto, faz mal tanto quanto. Bobear, muito mais gente morre por causa do vício em açúcar do que por causa do vício em cigarro, entendeu? E a igreja é negligente com relação a isso. Mas, eu tô dando um exemplo extremo, mas a questão na tua igreja hoje teve hambúrguer e batata frita. Exatamente, eu não tô falando que a minha igreja é perfeita. Todas as igrejas são problemáticas nesse sentido. Porque a gente não está atento a isso, entendeu? Não existe essa orientação. Pensando na questão de como a igreja pode influenciar positivamente as pessoas, o seu arco de ação, para que a saúde que ela é ativa na abordagem da saúde social, de que forma extravasar isso para a questão mental e física também, entendeu? A religião de Jesus, de fato, o jejum ele é eventual mesmo, como uma disciplina espiritual, né? Mas a proposta de Jesus não é um jejum eventual, né? Ele é, na verdade, uma ideia de você entender que você já está saciado. Essa é a ideia do jejum que Jesus propõe. Ele propõe um jejum de saciedade. Ele entende assim, vocês já estão satisfeitos. Porque ele vai inserir uma lógica contrária à lógica que a gente vive, que é a de não saciedade. A lógica do consumo exagerado, do consumo desenfreado, a todo custo. Todo consumo desenfreado, irregulado, desregulado, né? Ele é um consumo que não sustenta aquilo que se tem. Ele é um consumo que destrói, né? Ele exaure tudo aquilo que existe, até não sobrar nada. Então, em termos de a cultura do reino que Jesus propõe é uma cultura dos saciados, dos satisfeitos. E a inconformidade de Jesus está para as injustiças. Então ele vai falar, aqueles que têm sede e fome de justiça, porque os que estão saciados quanto a todos os seus desejos, ou seja, os que estão plenamente satisfeitos, eles começam a ter sede e fome de justiça. Então, esses que vão à mesa, eles não precisam do pão. Então, por exemplo, a primeira coisa que Jesus é tentado no deserto é o pão. E ele fala, nem só de pão viverá o homem. Então, essa é uma questão de... E aí, as questões que vão se desenrolar da igreja, inclusive do primeiro século, você vai ver, por exemplo, que a ceia vira um problema, por quê? Porque as pessoas, Paulo vai falar, as pessoas iam para a ceia, que era um memorial, para poder saciar a sua fome. E aí Paulo falou, meus amigos, vocês estão indo pela razão errada. Então, Jesus usa o exemplo da ceia e do partir do pão também para poder mostrar que as pessoas que não estão saciadas, quem não está saciado, é que demanda ainda de um coração ainda que não entendeu a mensagem do evangelho do reino. Então, primeiro a botar a mão no pão é o cara que vai trair, o cara que está insaciado, o cara que está fora dessa questão da mesa de que Jesus está preparando. E toda vez que se viu Jesus partindo o pão e dando graça, você não viu ele comendo, na narrativa. Então, essa saciedade que se fala tem um pouco a ver com essa nova proposta do jejum. Sei que a gente entende ele como eventual porque é apresentado como eventualidade na disciplina espiritual do Evangelho. Mas, de fato, o que a cultura do reino tenta passar é que somos um bando de satisfeitos, entendeu? Porque temos tudo o que precisamos. Não precisamos de mais nada, entendeu? Essa é a ideia. Eu achei que... Teve uma coisa que você falou, né? Eu tava pensando aqui, tipo... É muito verdade, né? A gente aborda alguns pecados com bastante força, inclusive questões da carne e tal, da parte física, não só espiritual, e outros nem tanto. E tem uma coisa que eu observo já há tempos em relação àquilo que a gente chama de santidade. Que geralmente a santidade cristã de hoje, ela é extremamente negativa. Em que sentido? De você deixar de fazer, romper com determinados comportamentos. Geralmente comportamentos esses que são destrutivos. E aí quando você pensa numa santidade positiva, em que sentido? Você passar a fazer coisas que te fazem bem, não só deixar de fazer coisas que te fazem mal, mas passar a fazer coisas que te fazem bem, essa parte da santidade geralmente a gente deixa de lado.
Então, existe uma linha da santidade negativa e uma questão da santidade positiva. Eu estou usando esses termos negativo e positivo só no sentido de deixar de fazer ou passar a fazer. E a gente faz a leitura de que o cuidado com o corpo está dentro dessa linha da santidade positiva. Ou seja, você, tipo, sei lá, trair tua mulher, santidade negativa, não traia. Usar droga, santidade negativa, não use. Agora, ir para academia é uma ação, é positivo. Trocar o hambúrguer pelo alface é uma ação, é positivo. E sempre que a gente pensa numa santidade positiva, tanto no ato de não eu deixar de fazer algo, mas sim eu fazer alguma coisa, quanto na situação de, não é tipo assim, se você fizer isso aqui, você vai se lascar, então não faz. Não, o que eu tô dizendo é, se você começar a fazer tal coisa, você vai ficar bem. Geralmente a santidade está em não se lascar, cuidado, não se lasque. Mas do outro lado existe uma outra santidade que diz, olha, você vai ficar bem, isso vai te elevar, a sua vida vai ser melhor. É esse lado da santidade a gente não aborda, porque ele não é em nada moralista. E aí os nossos aspectos de santidade são extremamente moralistas. E eu acho, você fez essa provocação que eu achei bem legal, eu acho que aqui pode ser um caminho para a gente começar a pensar o porquê que a igreja foca tanto em um grupo de coisas e não foca em um outro grupo de coisas que também é tão importante quanto. Uhum. Eu acho que faz sentido essa questão do aspecto da negatividade do que a igreja prega como santidade é o que você não faz e não algo que você faz, né? E mesmo quando você está relacionando as coisas que você faz, poucos estão ligadas à questão, estão muitas vezes ligadas às questões faça jejum, faça o devocional, faça oração, não é faça dieta. Faça o lavar a louça, faça... Exato, né? Faça a higiene bucal. Né? A igreja é pouco... Eu acho que ela deveria ser protagonista nessas questões. Eu acho que talvez já tenha sido em algum momento da história, né? A igreja foi importante nas questões de higiene, por exemplo, como eu falei, né? A educação das pessoas, não. Mas talvez mais recentemente tenha deixado de ser. Mas acho que a igreja devia ser um carro-chefe em algumas discussões. Por exemplo, a gente estava falando de saúde mental, do diagnóstico social, do porquê que as pessoas estão cada vez mais doentes com relação à saúde mental, e de que forma que a igreja pode provocar mudança nisso, né? Por exemplo, a igreja, por muito tempo, né? Quem é o Engels, que falou o espírito do protestantismo, o protestantismo e o espírito do capitalismo, né? Exaltou de forma importante a importância do trabalho, né? O protestantismo e tal. E hoje a gente trabalha tanto e as pessoas estão doentes por causa disso, né? A igreja devia pregar também: trabalhe menos, irmão. Se preocupe mais com a sua família, se preocupe mais com a sua saúde mental. Não precisa trabalhar 7 dias da semana, sabe? Uma das coisas principais que a igreja deveria, por exemplo, colocar como grande ensinamento é o próprio descanso, né? Exato, a igreja prega pouco. A gente não fala sobre descanso. Na verdade, a igreja às vezes sobrecarrega, porque exige da pessoa um compromisso no período. O único período que ela poderia descansar exige um compromisso e tira dela essa possibilidade. É que a lógica performática entrou na igreja, a lógica do mundo performática, essa lógica de produtividade performática, ela entrou na igreja, né? Tem um livro do Caio Fábio que ele fala isso, né? A gente ficou tanto tempo preocupado com a saia, com a cor do batom, que a gente esqueceu que a lógica do mundo não tem nada a ver com isso. E tem a ver com essas leis muito fixas e bem presentes na nossa sociedade, que fazem com que a lógica do mundo entre sorrateiramente dentro das estruturas eclesiásticas. E essa da produtividade, da performance, das hierarquias, da meritocracia, inclusive, são leis que vão entrando, né, dentro da igreja e vão se estabelecendo ali como até uma coisa válida, né, como até uma coisa legitimada, chancelada pela fé cristã. Só que não tem nada a ver. Você vê, por exemplo, como vai falar que o exemplo, o pastor, por exemplo, tem que atender, mesmo que seja fora da folga dele, ele tem que estar disposto. E fala que não, agora é meu descanso. Não, já era, exatamente. Entendeu? E não, senão, isso aí eu tô falando testemunho próprio, assim. Eu já fui líder de ministério que exigia um tipo de compromisso que hoje eu, por exemplo, não estaria disposto a, se eu fosse um liderado meu, do Hernani de
15 anos atrás, então eu ia falar, mano, não vou fazer, porque não é mais a minha prioridade. E não é pecado, entendeu? Por exemplo, eu acho que a igreja deveria incentivar o cara a falar, cara, eu não vou fazer mais isso aí não, porque eu priorizo hoje ficar com os meus filhos, por exemplo. Falei, mano, amém, velho. Vai lá cuidar da sua família, é importante também. E eu era do cara que não, eu preciso de você no ensaio durante 4 horas no sábado, sim. O problema é seu, entendeu? Porque... te vira. Te vira. Se quer fazer. E ainda assim, se as pessoas assumem compromissos, óbvio, né? Ela precisa assumir o compromisso com a comunidade, ela precisa cumprir. Mas, sim, vocês que são pastores, cara, quantos pastores não tomam remédio para depressão e ansiedade e a igreja é negligente? Então, e assim, quantos estão preocupados, por exemplo, a cuidar disso como realmente uma doença e não como uma questão espiritual, o coração. Então, e hoje não é nem mais a questão espiritual. Hoje é pior, hoje as pessoas falam que é mimimi, que é pior. Entrou nessa caixinha ridícula do mimimi, que as pessoas falam que não, isso aí tá tudo... Esses pastores já não se fazem mais pastor como antigamente, que aguentava o tranco. E que, mano, isso é de uma violência tão grande, porque nunca se viu tantos pastores se suicidando, por exemplo. Então. Né? O caso de suicídio por aí só aumenta no meio pastoral. E por isso que se caiu um pouco esses olhos julgadores de que era uma questão espiritual, mas entrou nesse julgamento ridículo de que é uma geração fraca. Assim, eu vivi uma experiência há pouco tempo, que eu acho que vale a pena compartilhar, que eu sempre tive um compromisso comigo mesmo, um compromisso que eu assumi também com a Rafa, né, minha esposa, de que eu nunca deixaria o ministério me adoecer, que eu sempre cuidaria de mim, da minha saúde, teria pastores cuidando de mim, terapia, etc. E aí, algum tempo atrás, eu comecei a entrar numa vibe que eu comecei a adoecer, por conta de questões ministeriais. E adoecer assim, brabo. Eu comecei a ter pressão alta, tomei remédio para pressão durante, tipo assim, não foi tanto tempo, mas durante umas 2 semanas minha pressão subia toda hora, tinha que tomar remédio. Comecei a tomar remédio para dormir. E aí, quando eu comecei a me ver nessa situação, falei, caramba, eu tenho um compromisso comigo, também com a Rafa, de cuidar para que o ministério não me adoecesse e tal, e eu comecei a adoecer. E eu fiquei muito mal. E aí eu conversei com uma pessoa, pastor das antigas, e falei como eu estava me sentindo. E a palavra que eu recebi foi, o ministério é assim mesmo, eu tomo remédio até hoje, você precisa se acostumar com essa ideia. E eu falei, eu vou embora desse lugar. Eu vou sair fora. Se os caras querem que eu morra aqui, eu vou morrer, não. E foi isso que eu fiz mesmo. Eu tomei a decisão de sair e eu saí por conta disso. Mas essa fala foi muito marcante para mim. Muito marcante mesmo. Porque o que essa pessoa está dizendo é a sua saúde pouco importa, você pouco importa. Inclusive, eu posso ser causa da sua doença, você tem que lidar com isso, porque o ministério é assim mesmo. Que loucura, cara. Que loucura. Quem foi que falou isso? Quem foi que criou essa ideia? E eu percebo que um monte dos nossos amigos e parceiros, não só pastores, mas também os fiéis, têm adoecido, têm se machucado para além da conta. A espiritualidade, que deveria ser um passo de saúde, não só saúde espiritual, mas saúde para a vida como um todo, se torna um caminho de doença. Isso é com contrassenso do evangelho. Hoje eu estava lendo umas coisas aqui quando estava me preparando para a nossa conversa, e aí eu lembrei de uma conversa que a gente teve no nosso último churrasco, que a gente falava a respeito de como a expressão de Jesus no Novo Testamento para salvação e para cura é a mesma. Se eu não me engano, a expressão solo que ele usa, tanto para a tua fé te curou, quanto a tua fé te salvou. Em alguma medida, a salvação de Jesus Cristo, ela não é só para o espírito. Em alguma medida não, em todas as medidas. Jesus Cristo nunca viu o ser humano segmentado em partes. O ser humano é holístico, ele é integral, ele é inteiro, onde uma parte engloba o todo. Então a salvação espiritual, ela necessariamente tem que implicar em saúde. Ela não pode ser uma salvação no espírito que arregaça com a tua saúde. Jesus Cristo, ele salva Bartimeu e o Bartimeu começa a ver. Jesus Cristo, ele expulsa o demônio lá do sujeito lá de Gadara, Dara, né?
Ele expulsa o... Ele A música do expulsa, Djavan. ele expulsa o demônio do cara lá do Gadareno, e o Gadareno, ele convive em família novamente. Ele tem uma reinclusão social, ele é curado das suas questões. Então a salvação espiritual e a parte física, social e etc. andam em conjunto, nós somos holísticos. Eu gosto da fala de Jesus, né? Vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos, né? Eu vos aliviarei. Essa palavra cansada aí é muito importante, né? Porque vocês estão cansados, vocês estão como é que é a palavra? Agora fugiu. Olha o TDAH atacando. Fugiu a palavra mesmo. Mas assim, essa expressão que Jesus usa é uma expressão assim, vocês estão exaustos, entendeu? Vocês estão... vocês já lutaram tanto que em vão, né? Deram tanto murro em ponta de faca, né? Nadaram tanto quanto a correnteza que não dá mais, vocês estão tipo... Acabou as forças, vocês estão exauridos já. E um parêntese só, Rodrigo, que Jesus ali tá falando, vocês estão cansados pela religião. Exato. A religião os cansou, a fé os cansou. Exato. Estão cansados de tentar cumprir esses fardos pesados, né? Porque ele diz que o meu jugo é suave, né? O meu fardo é leve. Ele tá falando sobre a religião, né? Tá falando sobre a questão assim, ó, estão cansados de tentar acertar esse alvo aí que eles estão colocando para vocês, essas metas impossíveis, né? Estão colocando para vocês aí, vocês estão cansados, entendeu? Não estão conseguindo mais fazer nada, não conseguindo mais levantar a cabeça, porque a religião oprimiu vocês de um jeito que vocês não têm mais saúde. Então fiquem tranquilos, venham para mim, que eu vos aliviarei, né? Então esse papo de Jesus aí é um papo muito para nós, assim, sabe? Toda vez que eu vejo Jesus falando isso no Novo Testamento lá pros caras, eu fico pensando, nossa, como é bom ouvir isso de Jesus, sabe? Tipo, mano, você tá cansado. Acho que quando eu chego, eu tô vivendo um período que eu tô cansado agora, né? Cansado, sair de uma coisa que você vai botando todas as suas forças. Então, aí você chega assim à noite, eu vejo, eu lembro dessa fala de Jesus. É como se ele tivesse, isso não é sobre mim. Agora, isso aqui que você está vivendo agora, esse seu descanso, esse seu repouso, isso é sobre mim, entendeu? Sobre aliviar seu fardo. Então, cara, isso é uma coisa muito maneira. E cuidada, eu acho que assim, eu acho isso que o Hernani falou, a gente viveu isso esses dias, né? Da gente começar a cuidar da mente, sabe? Da alma, de uma maneira mais profunda, sabe? É tão bom, cara, tão bom você ter momentos na nossa comunidade de trato da alma, de trato do interior, sabe? De paz, assim, de você sair um pouco dessa lógica de performance mesmo, de que você tem que ser isso, de que 5 chaves para mudar o seu futuro, que a culpa de você ter estado nesse estado agora é só sua, porque você precisa só mudar o seu mindset, porque você... Aí quando você para e fala, não, calma. Vamos cuidar da alma aqui, que tem muita coisa nesse contexto que não está sendo trabalhado. E aí você vai visitando esses ambientes do seu coração, da sua alma. Você vai se percebendo como alguém que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Cara, é outra parada, entendeu? Eu acho que é esse lugar de descanso aí que é necessário. O Lucas falou uma palavra que eu acho maneira, que o ser humano é holístico. E é mesmo, cara. E eu acho que é uma abordagem de fé tratar o ser humano como um todo, como o impacto, ele não é segmentado, né? Não é fragmentado. Logo você falando isso, né? O fragmentado. Mas eu acho que é exatamente isso, assim. E o que eu acho que a igreja, ela perde muito. Eu conheço muito pouco de cultura oriental, mas a gente sempre associa algumas práticas orientais de exercício à religião, né? Quando era moleque, falava, não, isso aí é pecado fazer yoga, porque isso aí é religião de não sei o que lá. Prática budista. Prática budista e tal. E talvez seja, não pecado, mas relacionado à religião, mas porque essas culturas conseguem entender o valor espiritual que tem você cuidar do corpo, entendeu? O asseio com a saúde, a preocupação com hábitos saudáveis e tal. E eu acho que isso é admirável, a gente não devia recriminar, a gente devia aprender
que a nossa saúde física, ela não é separada da nossa saúde espiritual e da nossa saúde mental, porque nós somos seres holísticos. Alguém que está com depressão não consegue ser saudável dentro do seu relacionamento na igreja. Alguém que toma 35 remédios por dia. Aqui em casa moram 4 pessoas, né? Então fica fácil de deduzir quem, mas já tá tendo que separar remedinho por dia da semana, assim, aquela caixinha que você vai colocando 3 em cada dia. Mas é por causa de uma negligência, né? Por causa de algo que não é cuidado. E aí a gente não consegue entender que essas coisas estão relacionadas, né? Alguém doente fisicamente tem prejuízos também no seu relacionamento com social e espiritual. A gente é holístico, a gente é um todo. E eu acho que quando a gente consegue entender isso, a gente dá um passo para frente, sabe? De entender que certos hábitos, certos costumes, certas ações, elas fazem bem para nós, para o nosso corpo, mas como seres holísticos, eles fazem bem para todas as nossas dimensões, né? Quem gosta de separar essas coisas é a gente mesmo, né? A gente fica falando de, eu tenho minha vida espiritual, minha vida emocional, minha vida financeira, minha vida... Bom, a gente não tem tanto de vida, não. A gente só tem uma vida só. Cara, mas eu acho que um dos impactos principais, você falou da religião do Oriente, né? Uhum. A fé cristã, ela tem esse desenvolvimento do pensamento ocidental e oriental também. Eu acho que uma das principais questões que seria fantástico se a gente aprendesse com a tradição oriental é a questão de como eles enxergam a salvação. A gente enxerga a salvação como morrer e ir para o céu. Então a nossa salvação tem a ver com destino eterno, tem a ver com encomendar nossa alma a Deus. O oriental, ele enxerga a salvação da forma que eu acredito que Paulo enxergava. Por exemplo, o principal livro da Bíblia que fala de salvação é Romanos. E o Paulo não fala nem de céu nem inferno em Romanos. Isso deveria indicar alguma coisa pra gente. De que salvação não tem a ver com destino, mas a salvação tem a ver com essa transformação do primeiro Adão no segundo. E a cultura oriental, a tradição oriental da fé cristã, ela traz essa ideia da deificação. A ideia de que eu vou me tornando do primeiro Adão no segundo. Eu vou me tornando do Lucas no Cristo. E isso não impacta uma área da vida, mas impacta toda a vida. Por que eu estou dizendo isso? Quando você falou assim, Nani, que se a gente entendesse essa dimensão holística, a nossa espiritualidade seria elevada e etc., eu concordo muito com você, porque eu acho que o principal efeito de nós não entendermos isso, ou melhor, a principal causa de nós não entendermos isso é porque a gente realmente crê que salvação não tem a ver com isso. Que salvação tem a ver com o meu destino eterno e não com a transformação da minha vida no aqui e no agora. Eu realmente não sei o que gera um impacto mais significativo na minha espiritualidade. Se é eu ler um salmo ou eu comer um prato de salada ao invés de comer um McDonald's. Uhum. É disso que eu quero dizer. Tipo assim, quando eu penso na religião, eu sei o que é. É melhor ler o salmo. Agora, quando eu penso na minha espiritualidade e na minha transformação do primeiro Adão no segundo, eu sei que o desenvolvimento do meu domínio próprio está em eu comer uma salada ao invés de eu comer um McDonald's. Então, de alguma forma, a minha espiritualidade ela está sendo exercida. Agora, quando eu penso só no destino eterno, na minha alma que vai ser liberta do corpo, e aí eu vou ganhar um corpo novo, e por isso esse aqui que se lasque. Quando eu penso só nisso, aí eu sou prejudicado na minha espiritualidade. Eu queria até perguntar um negócio pra você, Nani. Mano, eu estou batendo palmas de pé pra você. As pessoas não estão vendo, mas eu vou levantar aqui e bater. Bom, é isso aí. Você conseguiu colocar nas palavras inteligentes o que eu disse toscamente. Eu queria até te fazer uma pergunta, que eu acho que você é o mais capacitado dentre nós para responder. Mas como que é para você o aspecto da espiritualidade, como você se sente a partir da sua mudança de hábito? O Nani, para quem não sabe, passou por uma mudança de hábito alimentar e ele está incrivelmente lindo e saudável. Agora ele come nuvem. E como foi para você, assim, tipo, no sentido de se você sentiu as transformações espirituais, a disciplina, o domínio próprio, o que isso causou em você em relação à sua espiritualidade. Se você percebe a mudança, sabe? Se o que a gente tá falando não é brisa.
Não é brisa. Ainda, principalmente se você, nesse aspecto de espiritualidade que você disse, né? Existe também um aspecto negativo de uma vida saudável doentia, digamos assim, né? Por exemplo, a doença que chama vigorexia, que pouca gente conhece, mas, por exemplo, é o contrário da anorexia, a vigorexia, a pessoa viciada em vida saudável patologicamente. Mas a minha mudança de hábito com relação à questão alimentar, que a gente estava conversando antes do episódio, eu acho que sim, porque eu entendo o corpo desse jeito que você falou, como aspecto importante da minha existência integral, entendeu? Então, quando eu crio essa disciplina, não é um sacrifício exatamente extenuante abrir mão de certas coisas por outras. Pelo contrário, porque quando você fala que você tem um hábito de oração, por exemplo, para alguém que não tem o hábito de oração, é uma coisa extremamente estranha, né? Pô, sério, você faz isso todo dia? Tipo, que coisa difícil, né? E aí, uma pessoa que tem o hábito de oração, e vocês conhecem, talvez todo mundo que convive em igreja conhece, aquela irmãzinha de oração que ela passa facilmente 2 horas orando, e a gente não consegue fazer uma oração de 2 minutos, né? Mas ela não começou orando por 2 horas. É a mesma coisa nesse aspecto, né? As pessoas estão em estágios diferentes, mas a compreensão de que isso é um bem que eu faço não por questões, eu não tenho pretensões estéticas, né? Não vou ser o Mr. Olímpia, nem vou ser nada. São questões de saúde mesmo, por uma compreensão de que eu precisava cuidar da minha saúde para ver meus filhos crescer bem, sabe? Para envelhecer de uma maneira que eu consiga pegar meus filhos no colo sem sentir dor, ou meus netos um dia. Então tem essa diferença sim, e eu acho que essa compreensão é importante. Eu não lembro qual é o livro, mas tem um livro do C.S. Lewis que ele fala que é o céu para as pessoas, essa compreensão de que o céu é uma coisa para depois, não faz sentido, porque hoje a gente está sendo preparado para o que vai ser a eternidade. Então ela já começou, né? A gente está num processo de preparação, porque para uma pessoa que não está preparada, quando chegar lá, não vai nem fazer sentido essa vida. É o peso da glória, não? Talvez seja. Nós estamos num processo de santificação que vai nos levar à eternidade. Se você não tem esse processo agora, quando chegar lá, nem faz sentido isso, sabe? E eu já vi esse discurso da galera falando, não, agora essa vida aqui, esse corpo vai ficar pra trás, eu vou receber um corpo glorificado, então dane-se esse corpo aqui, eu vou me entuchar disso aqui, dane-se, não vou fazer exercício pra quê? Isso é muito legal no processo da ressurreição de Cristo, né? Porque Jesus, ele carrega as marcas, né? Então, isso é maneiro também, porque como é que vai ser o corpo glorificado? Não, então, vai ser um corpo saradão, independente de como você morreu? Paulo chama de mistério. Se Paulo se você morrer, o corpo glorificado é obeso também, mano. Aí é sacanagem. Eu ia citar isso que o Lucas falou aí. O Paulo fala que é mistério. E eu entendo que, assim, é mistério, porque, presta atenção, quando você vê todos os relatos do Cristo ressurreto, você vê que as pessoas primeiro não reconhecem ele. Essa é a primeira coisa. Não reconhecem ele. Duvido, inclusive, que é ele. Não foi só Tomé que duvidou, tá? Isso é outra coisa que é importante também. Todo mundo duvidou. Tomé falou. Tomé questionou. Tanto é que a passagem diz que todos tocaram em Jesus depois. Todos tocaram em Jesus nas chagas, né? Nas marcas que tinha. Então, assim, todos duvidaram. Todos não reconheceram. Inclusive, quando Jesus entra no quarto que eu falei lá do episódio, para justificar exatamente isso que a gente está falando aqui, que é a espiritualidade, o espírito é maior do que tudo, então e o ser humano como ser holístico é espírito, é espiritual, né? E o restante é derivado disso, de estar dentro dessa cápsula existencial que somos cada um de nós. Se você pensa nisso, por exemplo, você entende que quando Jesus entra no quarto que eles estão, eles se assustam. Primeiro, eles se enchem de temor, diz a passagem bíblica, com medo. Quando ele passa na parede é natural também. Não, mas não só isso, porque é alguém que entra, que eles não sabem quem é, entendeu? Porque, mano, os caras viram anjo e não se assustaram já, tá ligado? Os caras foram lá no túmulo, viram os anjos lá e ninguém se assustou, mano. Não, então, entendeu? Mas é isso que eu tô falando. O corpo de Jesus então, assim, o corpo de Jesus corpo. Então, é corpo porque... É assim, o mesmo corpo. Então é corpo. É o mesmo, só que não. Só que é o exato. Parece que não, mas é... Então, é corpo porque assim, você toca, ele toca, você sente, a marca tá lá. E outra coisa importante, eles reconhecem Jesus depois de um tempo. Depois de a segunda olhada,
eles falam, é Jesus, né? Mas existem algumas coisas que fazem ele reconhecer que é Jesus. Então, assim, não é um corpo exatamente igual ao que a gente tem agora, mas é um corpo que carrega marcas, né? Que carrega alguma coisa desse aqui, mas é um outro corpo. Agora, mais importante ainda, que é a coisa mais doida ainda, é que nesse caso de Jesus, é por isso que é um mistério, né? Que não dá pra gente fechar aqui a conta. É que o corpo de Jesus sumiu, né? O corpo que foi pro túmulo. Né? Mas é o mesmo corpo, não é? Então, mas o problema é esse, por exemplo. Tá, mas é o mesmo. Então o irmãozinho que foi cremado ferrou, vai ter que juntar as cinzas. Não, mas o que é impossível para o homem não então. Tá, o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Não, mas então, os caras, né? Se fosse uma prova, era isso que eu ia escrever. Exato. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, dá pra restaurar as cinzas aqui. Quando a gente foi comido por um tubarão no oceano. Quando a gente entende o que é salvação. Quando a gente entende o que é salvação. O cara virou comida de peixe. A gente consegue compreender que o benefício da a salvação é o caminho, né? É que é difícil para quem não tá no caminho compreender o benefício do caminho. O caminho é a parada, velho. Para quem não tá no evangelho, o evangelho não faz absolutamente sentido, não é possível ser feliz. Mas para quem tá, é impossível ser feliz fora, sacou? Então, na dimensão espiritual, para nós, aqui é consciência, a gente consegue compreender, a nossa pregação é sempre muito bem voltada para a questão espiritual. Você precisa do evangelho e você vai ser feliz, porque quem não tá na luz não consegue compreender o que ela é. É o mito da caverna. Isso é uma coisa que é muito interessante também. Não, eu só concluir. Desculpa. Nos outros aspectos da vida, se aplica a mesma lógica, sacou? Quando você fala que você precisa ter um hábito saudável, seja lá em qual dimensão que for, física, social ou mental, para uma pessoa que não tá no caminho do evangélico disso, saudável disso, não faz sentido, pode não fazer, é um sacrifício muito grande, mas para quem tá dentro, entende que a felicidade está ali, entendeu? Então, quando a gente cria outros mecanismos e entende que só pode ser feliz tendo determinado prazer em detrimento de outro, talvez a gente não perceba que, na verdade, a gente só tá se afundando na lama, né? É a pessoa que tá se distanciando do evangelho, achando que quem tá no evangelho é maluco. Então, isso se aplica a tudo que a gente entende que é salvação, que é saudável, entendeu? E uma coisa importante, por exemplo, também no texto bíblico, é que assim, eu não sei se vocês lembram, aquela parte que Pedro vira para Jesus tá bolado, ele vira para todo mundo, fala um monte de coisa e geral vai embora. Aí Jesus fala assim, vai embora também, pô, aproveita o embalo, pega o rumo, vai embora. Vocês estão achando pesado também? Jesus vira para os discípulos, né, e fala. E aí Pedro vira para Jesus e fala, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa passagem para mim, cara, é uma das melhores para a gente poder talvez sintetizar isso que a gente está falando sobre salvação. Porque Pedro fala que Jesus, ele não tem outro lugar para ir no mundo, porque Jesus é a fonte das palavras de vida eterna. Isso é muito louco, cara, porque assim, ele acaba... Da onde vem esse discurso de Jesus? Ele vem primeiro do momento, começa lá atrás na multiplicação dos pães. Depois, se eu estiver vacilando aqui, Lucas, você me corrige, tá? Na ordem cronológica. Depois disso, Jesus se retira. A galera saciou lá, comeu tudo, ele se retira. Aí a galera vai atrás de Jesus. Aí, no barco, tem o episódio do Pedro que tenta ir até Jesus. E aí dá ruim. Ele afunda lá e tudo mais. Depois, chega perto de Jesus, Jesus fala assim, vocês estão indo atrás de mim? Não é porque vocês estão vendo em mim o Messias, ou estão crendo em quem eu sou. Vocês estão atrás de mim por causa de milagre. Estão atrás de mim porque vocês precisam de comida. E aí, juntos, tem uns fariseus no meio, misturado na parada, e eles falam assim, mas você está dizendo que é o Filho de Deus? Faz um sinal aí. Faz um sinal que prove. Porque Moisés deu comida pra gente. E aí Jesus vai falar para ele o quê? Não, mas a comida que Moisés deu para vocês sentiram fome no dia seguinte, vocês morreram. A comida que eu ofereço para vocês é uma comida que vocês comerem, vocês nunca mais vão ter fome. Se vocês salvos dessa lógica de consumo de vocês, dessa insaciabilidade que vocês têm. Vocês precisam comer do meu corpo e beber do meu sangue.
E aí essa palavra foi dura para eles, a ponto de da galera vazar. Então, esses caras tá falando que é maior que Moisés, que só ele tem o pão, que ele é o pão, que é o corpo dele e tudo mais, tem aquela coisa, escandalizaram com o negócio de comer o corpo, eu sei. Mas Jesus estava falando sobre o lance de salvação. Ele estava falando, mano, se vocês provarem disso aqui que eu tenho, vocês vão ser salvos. Mas ele estava falando sobre uma salvação, essa que a gente está falando, uma salvação que começa agora. Uma salvação terrena. Uma salvação dos nossos próprios desejos, das nossas próprias concupiscências. Concupiscência. Só crente sabe falar essa palavra. Exato. Então, assim, ele tá falando assim, vocês vão ser salvos disso. E Pedro reconhece isso e fala assim, ó, é isso, Jesus. Porque se eu sair daqui, eu vou continuar vivendo essa vida medíocre, de ficar insaciado, desejando tudo toda hora, consumindo coisas e pessoas o tempo inteiro. Mas contigo, eu encontrei as palavras de vida eterna, ou seja, eu encontrei as palavras que me salvam de mim mesmo, me salvam dessa minha fonte de desejo incontrolável, insaciável, e me salvam desse meu coração consumista, consumidor que consome e oprime qualquer coisa e qualquer outra pessoa. Eu estou salvo contigo, só o Senhor tem, porque desde que eu ando contigo, as coisas são mais gostosas. A comida é mais gostosa, viver é mais gostoso, as paisagens são mais bonitas, a criação eu contemplo e eu vejo as mãos de... Então, assim, desde que eu estou andando contigo, Senhor, essas palavras de vida eterna saciam o meu ser e eu estou em paz, estou saciado. Então, isso para mim é emblemático, essa frase de Pedro, porque a gente nunca relaciona essas palavras de vida eterna. Que palavra de vida eterna é essa, Rai? Quem está falando? A gente nunca ouviu essa expressão antes. Palavras de vida eterna. Que palavras de vida eterna? Palavras que são suficientemente para mim, salvadoras, redentoras de uma vida que antes só vivia incompleta, insaciável, agora está plenamente saciada em Jesus Cristo. Então, eu acho que esse é o caminho do discípulo que entendeu o pão da vida. Muito bem. Isso aí. Quer completar, Lucas? Não, porque eu não ouvi nada. Caiu aqui. Caiu aqui, voltei agora. Então você concorda com Concordo com tudo. Rodrigo falou que tá concordado. Muito bem, meus amigos. Mas aí eu tô perguntando se quer concluir os seus raciocínios com relação à nossa conversa. Nós estamos caminhando para o final do nosso papo. Sim, eu quero concluir só lembrando algumas coisas que eu acho que são legais, que são pertinentes. Você, que é irmão, irmã, amigo, amiga que nos ouve, lembre sempre, a Bíblia Sagrada, quando fala de carne, em especial em Paulo, está falando de uma mentalidade carnal, não do corpo. O corpo não precisa ser demonizado, não deve ser demonizado. O corpo é templo do Espírito Santo. A adoração acontece por meio do corpo. Então cuide do corpo, cuide da saúde mental, psíquica, cuide do social, cuide da grana, da saúde econômica. Cuide-se completamente, isso é importante. Isso aí. Rodrigo Quinta. Inclusive, né, Lucas, só o gancho, né? O próprio Paulo, inclusive, fala, nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas sim contra principados e potestades, que são esses maus que se estabelecem numa lógica que faz a gente viver uma vida oprimida, cansada, né? Então, você que está cansado, você que está oprimido, Jesus Cristo oferece descanso, meu irmão, minha irmã. Então, se a religião está te esmagando, está te oprimindo, fuja dessa religião e vá para os braços de Jesus, tá? Jesus está oferecendo descanso. Ele é o nosso descanso, ele é o nosso Shabbat Shalom. A paz plena, completa, para a gente descansar. Amém. Isso aí, muito bem. Obrigado a vocês, meus dois amigos que estão aqui, e a você que nos ouve também, né? Obrigado pela audiência. Nos siga nas redes sociais, @canal Telescópio. Siga também a Crentaços, @Crentaços. E a gente se vê saudável, espero, mês que vem. Todo dia 10 um episódio novo no ar, Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!